Muito bem, muito bem. Nós estamos então aqui nessa aula de aquecimento do nosso curso que está para começar dia 7 e, queridos alunos, queridos flechas, eu chamo vocês aqui para estar participando desse, que eu posso chamar até de um laboratório onde nós estamos desenvolvendo aqui um material que supostamente vai ser de uma das matérias aí do Aljava, que é a matéria o despertar da consciência. O despertar da consciência. Eu vejo, estava preparando material, estava meditando, e eu vejo, queridos, que esse material, o despertar da consciência, vai ser para todos que querem ingressar, conhecer a teologia, conhecer os princípios. Então, hoje vocês são privilegiados de estar iniciando esse protótipo de mais uma matéria, de mais um conteúdo, e depois que eu estava preparando esse conteúdo, o compêndio de material que eu estava lendo, que eu estava preparando, eu percebi que é pouco para uma live somente. Então depois eu quero convidar você que está aqui, né, deixar aí o teu comentário, depois o feedback, como foi essa aula, e estar preparado para a nossa próxima live sobre esse princípios de cosmovisão, né, sobre uma cosmovisão cristã cultural. Nós vamos falar sobre cultura. Então, só hoje nós temos aí uma hora ainda e 10, uma hora e 20 para estarmos aqui desprendendo tempo nesse material, mas não é um tempo que vai dar para concluir tudo que se pode falar sobre cultura. E no que nós temos para falar sobre cultura, queridos, é muito vasto, tá? Então, durante, durante da sua participação aqui, você pode se manifestar também, entendeu? Pode se manifestar aí para estar fazendo pergunta. Amém? Então vamos aqui, eu quero já iniciar aqui, eu vou estar colocando, compartilhando com vocês, compartilhando tela aí para vocês estar acompanhando a ministração através de tela aí do PowerPoint. Amém? Só tenho que sair aqui para abrir por causa dessa queda que nós tivemos. Só um minuto. E. Deixa eu ver agora. Vamos lá. Quando vocês estão enxergando essa tela aí, amém? O que vocês enxergam? Olha o tema dentro do. Quando vocês enxergam esse tema, princípios bíblicos, e vocês olham essa lente aí, o que vocês têm? Qual é a visão que vocês têm? Olhando para essa tela, olhando essa lente, o que essa tela remete à sua mente, remete ao pensamento sobre uma lente onde tudo está embaçado em volta, mas a lente dá para você a visão de algo que muitos, né? Muitos não estão conseguindo enxergar além do embaçado. Então, hoje, eu quero hoje que vocês olhem para isso e entendam o que é uma visão do mundo. O que representa uma visão do mundo, entendeu? Quando você olha o mundo, quando eu falo mundo, eu não estou falando a parte cosmo, a parte natureza, não, estou falando sistema mundo. Quando nós olhamos sistema mundo, o que nós entendemos por isso? Pelo sistema mundo? Porque é isso que nós queremos tratar. Cosmovisão, uma visão do cosmos, uma visão do mundo balizado com princípios bíblicos. Essa imagem desse primeiro slide fala, o que ela fala para você, entendeu? Olhando para a imagem, tá? Vocês podem deixar aí, vão comentando, vamos escrevendo, se você tiver alguma coisa para falar, olha, pastor, durante eu vou aqui publicando aí, compartilhando a tela, você pode ir
pode ir deixando aí seu comentário também, tá? Para nós interagirmos aí no chat, tá? O chat está aberto também. O que eu quero dizer para você, essa imagem do primeiro slide aí tem muito a ver com como estamos vendo o mundo, queridos. Como nós estamos vendo o mundo. Por quê, pastor? Porque a maneira que você vê o mundo pode mudar o mundo. Da maneira que nós enxergamos o mundo, da maneira que você enxerga o mundo, você pode mudar o mundo. Então, a pergunta que fica no nosso coração hoje: qual a lente que nós estamos usando para enxergar o mundo? Qual é essa lente? Eu uso óculos. Se você que usa óculos tiver a sua lente toda embaçada, como você está vendo o mundo? De maneira você está enxergando o mundo? Porque toda escolha que nós fazemos, por você fez a escolha de ser cristão hoje, estar no caminho do Senhor. Então, toda escolha que você faz, pelo que você acredita ser real e verdadeiro, certo, errado, ser bonito, toda escolha que você faz molda o mundo ao seu redor. Isto falando de cosmovisão, né? Toda escolha que você faz molda o mundo. Vamos ver. É, então, tem mais pessoas entrando aí. Vamos. Quem está chegando, nós estamos aqui no primeiro slide, então, dessa aula, falando sobre como você está enxergando, qual a lente que você está usando para enxergar o mundo ao qual você vive, né? Então, as nossas escolhas, presta atenção, as nossas escolhas são moldadas pela visão que nós temos do mundo. Então, quando você tem uma escolha, quando você decide algo no seu coração, é por causa daquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando. O que que isso implica, professor? O que que isso implica, pastor? Implica que, muitas das vezes, hoje, no cenário até mesmo que nós estamos vivendo, pessoas estão deixando que o mundo, deixando que o sistema molde a visão deles, seja o sistema político, econômico, seja o sistema de saúde. Por quê, amados? Nós estamos vivendo uma intoxicação tão forte dentro da cosmovisão cultural, da parte biblicamente falando, da parte da influência digital, que tem moldado mente, tem mudado o coração. Uma simples foto, por exemplo, de uma pessoa importante ligado com uma pessoa que não é tão importante, faz dela ser destaque e ser uma pessoa diferente. Olha como o mundo hoje manipula todas as suas decisões, as suas visões. Então, qual a lente que você está usando para as escolhas que você está tendo diante desse mundo? Entendeu? Vamos permitir. Então, qual a lente que você está usando, né? Então, a visão geral, olha só, a visão geral. Estamos aí? Voltamos? Tá caindo. Gente, agora há pouco caiu, tá? Nossa transmissão. Se cair, vocês aguenta aí que eu vou conectar daí depois no meu 3G para nós não perdermos essa aula. Todo mundo tá ouvindo? Dê um joinha aí, participem, manifestem-se. O Filipão aí deu joinha, Jaqueline, o David, todo mundo está ouvindo, tá tudo jóia? Glória a Deus, tem mais pessoas aí entrando, vamos participando. A Maiara, glória a Deus. Aleluia, que bênção, que bênção. Então, vamos lá. Então, por isso é extremamente importante entender as visões de mundo para a maneira que nós vivemos, como nós estamos criando nossos filhos, como nós estamos conduzindo nosso lar. Isso tem tudo a ver com a nossa lente espiritual nós estamos usando. Quanto ela está embaçada acerca de como estamos vendo o mundo, né? Então, tratando de cosmovisão, a base da visão de mundo cristão, naturalmente, é a revelação de Deus nas Escrituras. Então, qual a base? Qual a base que nós temos de visão?
sobre o mundo. O que nós usamos para balizar o que é bom e o que não é bom dentro do contexto mundo, meus queridos? É as escrituras. Por isso que eu estou fazendo esta live, esta aula de lançamento aqui, que vai se tornar uma matéria poderosa, já está se tornando, porque é uma das lições aqui que nós estamos entregando hoje, sobre o despertar da consciência, entendeu? Então, hoje você está tendo aqui um despertar da consciência de como enxergar o mundo. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver, de compreender toda a realidade. Quando você começa a ter em sua vida um cristianismo genuíno, uma palavra que vem ser a base da tua casa, a base do comportamento do teu lar, você começa a difundir ali, lançar fundamentos de uma cosmovisão cristã para conflitar com a cosmovisão cultural. Então, devemos ter o cristianismo como um completo sistema de vida. Qual é o sistema de vida da tua casa? O que rege todo o princípio do teu lar? É o cristianismo. Para isso, nós termos uma ideia melhor do que é cosmovisão, né? O que é cultura. Primeiro, eu tenho que levar você a entender o que é cultura e entender o que é uma cosmovisão e o que é princípios bíblicos. Cultura, quero compartilhar com você aqui, vamos lá, vamos compartilhar essa tela aqui. Olha só essa frase que eu acabei de falar. A maneira que vemos o mundo pode mudar o mundo. Qual a lente que estamos usando hoje? Porque a maneira que eu enxergo o mundo ao meu redor, eu posso mudar o mundo, entendeu? Então a mudança que nós estamos tendo em nossa vida, ela vai, como eu posso dizer para você, ela vai tocar nesse sistema, entendeu? Aí, quando eu coloco esta imagem, presta atenção, o que vocês entendem quando vocês olham para esta imagem do Brasil? Vamos falar assim, a termo Brasil, não vamos nem falar sobre mundo, planeta, é, falar outras culturas, vamos olhar aqui o mapa. Quando você olha esse mapa, o que você enxerga aí? O que nós enxergamos dentro desse mapa? Olhar para o sistema nosso do Brasil, né? A cultura. Quantas culturas você enxerga dentro de um território Brasil, né? Só do nosso país. Quantas culturas nós temos? O Brasil em si, o nosso país em si é um celeiro de muita cultura. Então, quando, por exemplo, o cristianismo chegou no Brasil, na verdade, trouxeram junto com o cristianismo, com o evangelho, uma semente de cultura. Uma semente de cultura dos evangelistas como Gunarvin, Daniel, que veio lá em Belém, plantou a igreja, primeira igreja, Assembleia de Deus do Belém, lá no Belém do Pará. Eles vieram de Chicago, eles vieram com um sistema de roupa, um sistema de traje, que a cultura pegou isso. Então, o Brasil é um celeiro de cultura, entendeu? Tem muita cultura impregnada no nosso país. Tem muita cultura que você vai para alguns é, para outros estados, você vê o jeito de falar diferente, a comida diferente. Então, quando eu olho para o mapa, você olhando para esse mapa, você tem ideia do quê? Muita cultura, muita pessoa vivendo de outra forma, de formas diferentes, queridos. Eu vejo uma diversidade cultural no Brasil. Então, o Brasil
é muita diversidade cultural. Pregar o evangelho, falar de Cristo no Brasil, hoje as igrejas estão correndo muito risco, né? O problema maior do evangelho, da igreja hoje, no nosso país ou até fora, é o perigo de, em vez de nós evangelizarmos, nós queremos adaptarmos a cultura aos jargões. Não estou dizendo aqui que cultura é ruim. Não estou querendo criticar a cultura de um lugar, a cultura muitas das vezes da comida, a cultura muitas das vezes de uma festa da cidade, não sendo pagã essa festa, mas o Brasil é repleto de diversidade cultural, queridos. E o que é cultura em si? Quando nós falamos, que eu comecei no começo da aula falando, nós temos que entender o que é princípios bíblicos e o que é cultura. Quando alguém fala cultura, que logo vem na sua mente? A cultura é um cultivo, entendeu? Cultura é quando nós cultivamos, né? Cultivamos hábitos, cultivamos uma festa, cultivamos algo que é gerado na família, tudo se torna uma cultura. E muitas das vezes as pessoas querem que nós façamos algo que está inserido na cultura e elas, às vezes, estão forçando isso no sistema, muitas das vezes, educacional, o sistema educacional quer formar e forçar uma cultura, o sistema político quer forçar uma cultura, e faz com que nós não queremos fazer, mas acabamos quando nós perdemos os princípios, quando você perde os princípios bíblicos, quando você perde o seu as suas convicções, você acaba se adaptando àquela cultura. E a questão do não tem nada a ver começa a chegar no meio dos cristãos. Estão entendendo? O não tem nada a ver, por quê? Porque aquela cultura faz com que você acostume. Quem é mais velho aqui, né? Não que eu seja velho, porque eu sou novo, ô glória. Mas quem é do tempo quando começou-se a televisão ter novelas que propagou o beijo. Quando teve o primeiro beijo uma novela, numa transmissão em rede nacional, foi um escândalo, queridos. O beijo de um homem e uma mulher dentro de um homem e uma mulher ainda, hein? Dentro do contexto de uma novela, foi um escândalo. Até que foi passando, eles tirou e depois foi colocando sutilmente. Então, o que a cultura faz? O que um cultivo faz? Vai crescendo lentamente e você vai se acostumando com aquilo. Sabe, o pecado que a cultura, muitas das vezes, que é cultivado através de uma rede social, através de uma transmissão nacional, onde está entrando dentro da tua casa tão sutilmente que você pega por exemplo, você pega uma rã, olha o exemplo, é meio estranho, mas é igual você pegar uma rã e você colocar ela numa água gelada e ir cozinhando ela naturalmente. Ela vai morrer sendo cozinhada ali. Agora você pega ela numa água fervendo, joga ela vai pular. Então o pecado é dessa forma, é devagar, é sutilmente. A cultura vai impregnando dentro do lar, a cultura vai impregnando dentro do contexto cristão, a pessoa não percebe e começa a passar a ser normal. Começa a ser normal. O mundo está se acostumando com o que é podre, o mundo está se acostumando com o que é pecado, e o mundo não, o sistema mundo que jaz do maligno, como Jesus disse, né? Ele está dominado, sendo dominado pelas trevas. E quando eu olho a cultura, eu falo que esta aula está sendo um protótipo e, assim, uma primeira aula de aquecimento de uma matéria poderosa que Deus tem colocado no nosso coração, que é o despertar da consciência. Eu olho para o contexto e eu falo a cultura da consciência, que é a cultura da consciência. Quando nós olhamos para a nossa consciência e olhamos para tudo que o mundo está nos ofertando, e eu olho esse tema, cultura da consciência, o que eu enxergo aqui? A cultura, olhando para o termo cultura, o que é a cultura, então? Cultura é uma palavra de origem latina,
derivada da base semântica. O que é semântica? É tudo que aquela palavra traz como representação do que ela quer dizer. O que é a palavra, então, semântica colore? Colore, que apresenta variado significado, tais como cultivar, habitar, proteger e adorar. Olha a força da palavra cultura, cultivo, habitação, proteger, adorar. Quando eu estou vivendo uma cultura, eu posso estar construindo um sistema de adoração. E não é isso que o inimigo da nossa alma está buscando, aquela adoração. E quando eu olho cultivar e eu olho habitar, e eu olho para o sistema dos inimigos de Deus até no passado, quando eles tomaram ali Jerusalém, qual foi a postura do rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando tomou Jerusalém? Destruiu a cidade, sim, é forte, meu querido. Presta atenção, olha só. Eles destroem a cidade, pegam o povo, leva cativo para a Babilônia, para que aquele povo se adapte, tome aquela cultura, para que eles fiquem cativos em sua consciência daquela cultura. Tanto é que depois que houve ali liberação de quase 70 anos para eles voltarem para Jerusalém, para eles saírem do cativeiro, muitos que estavam ali dos hebreus, que foram levados cativo há 70 anos atrás, não queriam sair da Babilônia. Tinham formado família, tinham constituído comércio. A cultura impregnou no coração deles. A cultura impregnou na consciência deles. Pastor, por que muitas das pessoas não voltam para a igreja? Não voltam a servir a Jesus? A mente cativa pela palavra, com a consciência cativa pela palavra do ativamente delas na cultura daquele lugar. Não, se você for para alguns pontos do nosso país, você vai chegar em alguns lugares que eu sei, que eu tive contato com pastores daquela região, que para eles é normal algumas coisas que para nós é escandaloso, mas aquela cultura permite. Mas a Bíblia em si não permite, e vocês vão entender, com licença, perdoe, vocês vão entender que o que é princípio, vocês vão entender que princípio é imutável, cultura são mudadas com o tempo. Então o rei leva ali para a Babilônia, só que depois de um tempo nós vemos a reconstrução, depois de Jerusalém, através depois ali de Esdras, Neemias, e você vê que aquele povo volta para ali para reconstruir. E quando há um recado para o rei da época, que eles estavam reconstruindo o templo, incomodou. Incomodou o rei daquela época quando Sambalat e Tobias foram informar, olha, esse povo está crescendo, esse povo está reconstruindo, e eles começaram a reconstruir o templo. O que eles iriam, então, agora lançar fundamento? Nos princípios. Olha que poderoso, olha que revelação poderosa, queridos. Quando você decide lançar fundamento nos princípios, o inimigo se levanta. Podemos viver a cultura com uma série de valores, práticas, crenças, costumes que estabelece a forma de viver de um determinado grupo ou sociedade. Então, isso é cultura. Isso são cultura. Culturas estão impregnadas valores, práticas, crenças, costumes. Teve uma pesquisa, outrora que eu estava estudando, teve uma pesquisa que muitas pessoas que estavam contraindo câncer dentro da casa, da família, os médicos foram estudar que não tinha hereditariedade da doença dentro do contexto do DNA da família, mas onde estava desenvolvendo algumas doenças na família, como triglicérides,
colesterol na mesa da cultura. O que eles comiam era passado para a família, para os filhos, e os filhos levavam essa cultura da mesa para dentro da casa, consumindo aquele alimento, viriam adquirir as mesmas doenças. Por quê? Por causa da cultura. Olhando para o contexto cultural do judeu, Israel, como que era o sistema de vida desse povo? Qual era o nível de saúde desse povo até hoje? Qual era a alimentação desse povo? Então, a alimentação desse povo criava ali uma prática, como nós estamos olhando o slide ali, de práticas de vida, onde eles viriam ter uma longevidade maior. Por quê? Porque era passado de geração a geração a maneira de se alimentar. Então, isso é muito importante, a cultura que é construída dentro de um lar, dentro de um contexto de família, seja local. Vamos aqui. Toda mudança, olha só essa frase, irmãos. Olha só, alunos, toda mudança começa onde? Às vezes nós queremos mudar território, nós queremos mudar algo geográfico, nós queremos mudar à força um esposo, a esposa, os filhos, mas toda mudança começa na mente de uma pessoa. Então, falando de cultura e falando de semente, quando eu olho para esse slide, eu vejo aqui que quando eu semeio um pensamento, tá? Tá errado, me perdoe. Quando eu semeio um pensamento, o que eu colho quando eu semeio um pensamento? Eu estou semeando pensamentos em vocês aqui. Eu tenho que ter muita cautela no que eu estou falando nessa aula, porque eu estou semeando um pensamento. Quando você semeia um pensamento na tua casa, nos teus filhos, o que você está esperando colher? Você colhe um hábito. Quando você semeia um pensamento, você colhe um hábito. Sim ou não? Quando você semeia a palavra, o que você colhe quando você semeia a palavra? O que você colhe quando você semeia palavras diferentes do cristianismo dentro da tua casa? O que você tem a tendência a colher? Quando você semeia um pensamento, você colhe um ato. Quando você semeia um ato, você colhe um hábito. Quando você semeia um hábito, como assim, pastor? Eu vou semear um hábito agora que em vez de eu pensar, eu falei. Em vez de eu falar, eu vou fazer. Aí você começa a semear um hábito, você começa a escolher um caráter daquelas pessoas. O caráter daquelas pessoas começa a ser mudado através das suas ações, das suas atitudes. Isso é muito importante, queridos. E você semeando um caráter, você vai colher um destino. Então, toda cultura tem um destino. Ó, toda cultura, isso é forte. Toda cultura tem um destino. No momento que você semeou um pensamento, no momento que você semeou um ato, não é mais somente o que você pensa, é aquilo que você está fazendo também. Você começa a semear um hábito, você vai colher um caráter, porque as pessoas vão começar a se espelhar em você. E você semeando um caráter, você vai colher o quê? Um destino. Tudo que está em volta de você vai começar a ter outro rumo, entendeu? Vai ter que começar você a ter outro destino naquela situação ali. Então, se a mente da pessoa, olha só para vocês verem, nós estamos falando de toda mudança começa na mente. Se a mente da pessoa não estiver firme em uma rocha, que é a palavra de Deus, se a mente dela não estiver firme, saber que é sólida, né? Aquilo que ela entende, você vai entender por que o mundo vive numa areia movediça. Por que o mundo tem mudanças drásticas? Por que o governo tem mudanças drásticas? Por que o sistema tem muitas mudanças que você não entende? Por quê? Porque quando uma pessoa tem a sua mentalidade firmada nos princípios, ela não muda, porque ela tem princípio. E já nós vamos falar sobre o quê? Esses princípios é balizado na cultura, também tem uma cultura. Nós também estamos falando de uma cultura, porque você entendeu o que é uma cultura. É uma semente, é uma semeadura, é uma depois colheita do que nós estamos semeando.
E o cristianismo gera isso. Estão entendendo? Então, a areia movediça que o mundo está é porque não tem firmeza, toda hora está mudando. O governo muda-se para agradar um sistema, o governo aceita e confirma leis para agradar um grupo, sabe? Hoje nós vemos a ideologia de gênero, um grupo que quer ser aceito, não, eles querem dominar. Isso aí vai impactar forte. Queridos, você que está me ouvindo, essa aula que está ficando gravada, você que vai assistir, preste atenção na postura da igreja, na posição da igreja. Se nós não nos posicionarmos com princípios de cultura bíblica, o governo vai ser engolido. Vamos falar que o governo vai engolir, não. Vai ser engolido pelas culturas que está se levantando, que estão sendo antibíblica, anticristã. Estão entendendo por quê? Porque estão semeando pensamentos, semeando atos, e tudo está parecendo normal. O que pode acontecer hoje? Você vê aí pessoas brincando e mostrando eu antes de entrar na faculdade federal, eu depois de sair da faculdade federal. Entra um jovem alinhado, bonito, com aparência de luz, daqui a pouco você vê aquele jovem totalmente deformado pela cultura que ele está agora se alimentando ali dentro. Então, como é que os nossos jovens, não estou dizendo nossos jovens, não tem que prestar uma faculdade federal, é direito deles, mas como que eles vão se portar dentro de um ambiente desse se eles não tiverem uma mudança de mente e não tiver uma cultura já enraizada que não vai se mudar facilmente diante de pensamentos? Então, uma mente sem princípios facilmente vai se mudar, vai se mover pela cultura de ideologia de gênero, queridos. Uma mente facilmente, se não tiver princípios bíblicos, se não tiver uma estrutura, ela vai se mover por aquilo que o mundo está oferecendo. Todo mundo, todo mundo tem uma maneira de ver o mundo. Todas as pessoas têm uma maneira de ver o mundo. Uma cosmovisão é a maneira de ver as coisas. Lembra do primeiro slide sobre a lente? Qual a lente que nós estamos vendo? Qual a lente que nós estamos usando? Então, olha aí, esse escritor, Abraham Cooper, tem livros muito poderosos que falam sobre cultura, que falam sobre esse contexto que nós estamos falando, e ele tem essa frase: toda vida criada possui necessariamente em si mesma uma lei para as suas existências, instruída pelo próprio Deus. Quer dizer, Deus já colocou no homem um desejo, né, de estar debaixo de uma lei, estar debaixo, ser subjugado. O homem tem que estar debaixo de uma cosmovisão, estar debaixo de uma missão, queridos. E quando a lei entra no coração do homem, igual lá no Antigo Testamento, a lei não tinha poder para salvar o homem. A lei não tinha poder para levar o homem a ser salvo em si, por isso tinha lá os sacrifícios para apresentar ao Senhor de animais, que não era suficiente para remir o pecado do povo, tanto é que depois o nosso Senhor teve que vir entregar o sacrifício perfeito, mas a lei levava o homem a enxergar e entender por que o homem era daquele jeito, por que o homem, onde o homem estava falhando. Então, a lei levava o homem a refletir sobre si. Então, o mundo em si, os seres humanos, precisa de algum credo pelo qual ele viver, algum mapa pelo qual traçar o curso da sua vida. Todo ser humano está procurando um mapa. Todo ser humano está procurando um caminho, né? O marxista afirma que, no final das contas, o comportamento humano é moldado pela circunstância econômica, né? Karl Marx falava que que o cristianismo era o ópimos do ser humano, porque o cristianismo, o homem saía da sua razão, era cabeça no céu e pé fora da terra. Karl Marx, ele era ateu, então ele não tinha compromisso com os princípios.
ele tinha compromisso com a ciência, ele tinha compromisso com o conhecimento, mas um pouco ali do ópios, que é uma droga que tira a sua consciência, nós realmente não podemos ser cristão com uma fé inconsciente. Deixa que o mundo ande no curso dele, deixa que tudo aconteça. O importante é o céu, mas você está nesse mundo. Nós temos que construir princípios, nós temos que viver aqui, construindo dentro do nosso contexto igreja, dentro do nosso contexto lar, uma cultura, um princípio. Quando eu olho para o contexto psicológico, ou até mesmo marxista que nós falamos agora, como eles encaravam os seres humanos, né? Pelo mecanismo que ensinava um fator dominante, né? Freud mesmo não concordava com o cristianismo porque para ele a sexualidade tinha que ser liberal. Olha cada pensamento que construía o contexto da cosmovisão cultural do momento. Então, não, o ser humano tem que construir essa visão freudiana, né? A sexualidade tem que ser liberal. Então, isso conflitava com o quê? Com o princípio bíblico. Então, sempre a cosmovisão cultural sempre vai conflitar com o princípio bíblico. A Bíblia ensina que os fatores dominantes nas escolhas que fazemos é nossa crença suprema, um compromisso que você tem religiosamente. Então, quando você assume o seu compromisso com a Bíblia, com o princípio, aquilo tem que começar a ser dominante em sua vida. O que acontece, como dei exemplo agora há pouco, de um jovem indo para uma faculdade onde não tem princípio, mas é uma cosmovisão cultural liberalista, uma cosmovisão marxista, uma cosmovisão ali com ideologias de gênero, e ele não tem a Bíblia dominante, os princípios bíblicos sendo dominantes na vida dele, a vida dele vai ser moldada por aquela cultura que está, ainda que seja 5 anos de faculdade, 4 anos, vai ser um período onde a mente dele vai ser moldada naquele contexto. Nossa vida é moldada ou talhada pelo Deus que nós adoramos, pela palavra que nós vivemos. Olhando novamente para o termo cultura, quando nós olhamos a palavra cultura, em sua diversidade daquela slide que nós vimos aí no começo, do Brasil, olhando para o contexto territorial Brasil, nós olhamos uma diversidade que sempre houve esse domínio. Presta atenção, nós falamos agora há pouco do rei Nabucodonosor, né? Lá na Babilônia. Mas olhando para, por exemplo, o contexto de Alexandre o Grande, quando Alexandre foi tomando todos os impérios ali, e ele chegava, e ele foi tido como um imperador ali até querido por alguns, ele usava o método de helenização. O que era helenização? Fazer os helenistas ali. Ele trazia a cultura grega. Tanto é que a maior biblioteca da época era ali, na Grécia, né? E quando foi tomada ali pelos otomanos, que tomaram Constantinopla, foi queimado. Tudo que tinha na época, quando foi tomado no período persa, foi queimado essa biblioteca, porque eles amavam o ensino, eles amavam o conhecimento. Entendeu? Então, o grego tomava o lugar para helenizar, eles queriam mudar o quê? A maneira que eles pensavam, né? A maneira ali no Egito mesmo, eles estavam mudando a mente das pessoas. Então, quando Deus diz ali para o povo, presta atenção, nós estamos traçando aqui uma linha de pensamento sobre cultura, que é uma mudança de mente que o mundo tem levado as pessoas, alinhando aqui com o princípio. Quando Deus diz para o povo, lá em Levítico 19, 28, 29, na versão NVI, ele diz assim, olha,
Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, que era um costume da cultura tribalistas ali de volta da terra onde eles estavam, culturas pagãs. Deus falou: ó, não marque teu corpo fazendo cortes. Aquela tinha tribos ali que cortavam o corpo, jogavam-se pólvora naquele ferimento para cicatrizar e fazia tipo uma marca no corpo de uma tatuagem alta, que ficava aquela marca por causa dos mortos. Eles marcavam o corpo em memória dos mortos. Querido, eu não estou aqui lançando aqui fundamentos para criar uma doutrina, mas hoje é nítido ver que hoje ainda o ser humano marca seus corpos com o nome de pessoas falecidas. Eu não estou, novamente eu repito, aqui é uma aula interdenominacional, você que está assistindo, eu estou usando o termo para trazer para o contexto da cultura de hoje. Só que olha o que Deus fala naquela época: não marque teu corpo por causa de mortos, nem tatuagem em você mesmo. E ele diz: eu sou o Senhor. Aí ele começa, continua no texto: ninguém profane tua filha, tornando-a prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Então, nesse tema do contexto aqui em Levítico, tem muitas ordenanças, mas o que eu quero enfatizar aqui é que você entenda: ah, pastor, mas a cultura daquele lugar é assim. Sabe, pastor, ali todo mundo vive assim, preste atenção. Deus está falando com o povo. O que nós temos que entender agora? Agora vemos aqui, ó. Tem costumes, como eu disse, que está fadado à mudança. Tem costumes que vai chegar, por exemplo, chega ali um rei, chega um imperador, chega ali um Alexandre o Grande, diz: não vai ser mais assim, vai ser essa cultura agora. Vocês vão seguir esse idioma, vocês seguirem esse princípio dessa cultura. Mudou. Porém, princípios não mudam, princípios é imutável. Nós temos que entender, primeiramente, o porquê Deus deu essa instrução. Tá? Estou fazendo aqui uma comparação para vocês entenderem que naquela época, por que Deus colocou esse princípio: não marque teu corpo, não tatue teu corpo? Por quê? Porque o povo iriam ser confundidos com o povo daquela terra. O povo de Deus, presta atenção, iria ser confundido com o povo daquela terra. Então Deus instrui: olha, para que vocês não sejam confundidos com aquela cultura, então não façam isso, para não ser confundido. Ainda hoje, em alguns lugares, que se você for ter essa prática, como a tatuagem, vamos usar um exemplo, você não é bem visto, você não é bem aceito. Então, Deus, se hoje fosse instruir, falaria: ó, não faça isso para que você não seja confundido ou para que você não traga escândalo. Então, vivendo princípios bíblicos, nós temos que ver qual é a, qual é a essência daquela palavra que Deus deixou. Até aqui, então tudo bem? Estão entendendo? Vamos dando uns like aí, dando uns joinha. Estou aqui, pastor. Então, todo mundo aí sem mostrar o rostinho, estão à vontade, amém, mas mostra que vocês não estão dormindo na aula, pelo amor de Deus. A Eva aí, eita glória, Deus abençoe, minha irmã. Amém, alunos? Depois essa aula está ficando gravada, os outros alunos que irão acessar a plataforma poderão estar aí adquirindo esse conhecimento também, mas não deixando de falar que nós estamos ao vivo. Então, você que está aí assistindo depois dessa aula gravada, toma a oportunidade de participar aí da nossa plataforma Resultado 360 e adquirir os demais materiais, né? Também depois eu vou disponibilizar na nossa página, no nosso canal lá no YouTube, para nós divulgarmos essa escola e sermos multidões de alunos, amém? Olha esse slide: os cristãos foram chamados para resgatar culturas inteiras, e não só indivíduos. A igreja, muitas das vezes, está preocupado por, sabe, como eu posso dizer, por catar fagulhas deixadas, catar uma colheita do que caiu no chão. Não, o nosso Deus quer que nós colhemos frutos abundantes, entendeu? Bom dia, querido.
Então, frutos abundantes. Então, eu estou preocupado com poucas pessoas, com o indivíduo não, não só o indivíduo. Deus quer que nós toquemos cultura. Talvez você possa pensar, pastor, mas isso é impossível. Não é impossível. Como assim não é? Não é impossível. Eu te mostro com um exemplo simples. Presta atenção, no meu primeiro seminário que eu terminei em 2007, nós tivemos uma aula de encerramento do seminário, onde o professor Elias, pastor querido, ele nos mostrou um vídeo, isso em 2007, que depois de 30 anos, ele falou sobre o Islã, né? O Islã estava com um projeto que depois de 30 anos eles iriam dominar, pelo menos em cada região, mais de 10%. A Europa hoje é, bem dizer, um lugar, um território tomado pelo Islã. Eu tive uma notícia que eu não vou falar por ética, mas tem um estado, uma cidade do estado do Paraná, que já tem uma escola muçulmana gratuita, com estudos como uma escola particular, mas aberta para o povo. Por quê? Quem domina o conhecimento, guarda isso, quem domina o conhecimento domina o mundo. Veja bem, quem domina a inteligência domina o mundo. Então, qual é a tacada do Islã, né? O Islã, eles não têm, porém, aquele lugar somente como um lugar religioso. Eles estabelecem ali a sua Sharia. O que é Sharia? Sharia é o sistema jurídico do Islã. É o sistema de conjunto de normas derivado de orientações do Corão, e fala das condutas que Maomé deixou, as jurisprudências das fatias, que é o nome que eles chamam, que é os pronunciamentos legais dos estudos do Islã. Então, numa tradução assim significativa da Sharia, eles traduzem a Sharia como o caminho claro para a água. Então, eles implantam esse contexto cultural. Então, não é só religioso. Se você vai para o lado muçulmano, do Islã, não estou dizendo que é um caminho que você deve, não, isso daí é um contexto que não leva ao caminho, eles não levam ao caminho, o caminho é Cristo, tá? Depois você está assistindo essa aula, o pastor apoia, não estou apoiando, estou dizendo que eu tenho propriedade, que o meu mestrado, eu estudei sobre o Islã, então o que, que eles têm como o contexto da cultura islâmica? Eles têm o contexto de onde ele se coloca uma mesquita e começa a plantar o contexto religioso, também eles começam a implantar o contexto jurídico. Todo lugar que 10% se torna Islã já tem que respeitar, não respeita mais as leis, as normas daquele lugar, não, respeita a Sharia, que é as normas islâmicas. E isso está dando certo? Como se está dando certo? Tem tomado muito lugar. O Amauri levantou a mão e a Eva. Vocês querem falar alguma coisa, queridos? Pode liberar o microfone aí e falar. Tá com a mãozinha levantada. Eu falei, levantou a mão é porque quer falar alguma coisa. Ou clicou aí, às vezes, sem querer. Amém? Pode falar, só liberar o microfone aí e falar. Obreira Mauri, vamos dar continuidade, então? Que a mãozinha suas estão levantadas aí. Ó, então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Que eles têm um sistema assim, é óbvio, deixa eu deixar claro aqui. Eles não têm uma cobrança, vamos se dizer assim, de você ter todos os princípios do Alcorão. Não basta você confessar 3 vezes, você falar que Alá é Deus e Maomé é seu profeta, recitar 3 vezes, você já é um muçulmano. Você já está dentro do contexto islâmico. Para eles, o ser humano já nasce muçulmano e não sabe. Então, eles têm essa cultura. E eles estão firmes nisso, queridos. E eles vivem isso. O problema hoje, muito agravante do cristianismo, é que nós temos um livro que é mais, vamos se dizer assim, canônico do que um Alcorão, que o Alcorão, eles dizem que os nossos livros são adulterados, porém o livro deles não tem base nenhuma dentro do contexto divino, né? Mas vamos lá, eles
recitam o Alcorão, eles decoram o Alcorão. Esses dias até me chamou muita atenção, eu fiquei até muito triste de uma pessoa em praça pública começou a entrevistar e as pessoas, dizendo que eram cristão, aí essas pessoas começam, fala 3 versículos da Bíblia então, as pessoas, não, não, nós não sabemos, aí eles pegam ali 2 muçulmanos, esses muçulmanos começam a recitar o Corão, então isso para nós se torna uma vergonha, entendeu? É vergonhoso isso. Nós temos os princípios, que é a palavra, porém não conseguimos falar. Muitas das vezes a pessoa consegue recitar 3 versículos. Então, desenvolver uma cosmovisão cristã é o modo melhor de olhar o mundo, queridos. Olha aí, cosmovisão. O que é uma cosmovisão, então? Modo de olhar o mundo. Significa submeter nosso eu a Deus, em ato de devoção e serviço a Ele. Então, quando eu me submeto minha vida a Deus, né, e tenho atos de devoção e serviço a Ele, começo a mostrar qual é a minha cosmovisão, como que eu estou enxergando o mundo. A palavra de Deus se torna e é uma lente para oferecer nova perspectiva sobre todos os pensamentos e emoções. Então, quando você tem a palavra de Deus, as escrituras, como uma lente, como enxergar o mundo, queridos, você começa a olhar o mundo de uma maneira onde você não fica tão frustrado, você não fica tão decepcionado. Por quê? Está escrito. Tudo que nós estamos vendo acontecer está escrito. Agora, quando eu tenho uma lente de uma cosmovisão cristã com princípios bíblicos e eu começo a semear, porque lembra o que eu disse? Cultura é semeadura e cosmovisão é modo de olhar o mundo. Quando eu começo a semear os meus princípios, os meus valores, porque é, cultivo tem a ver com valor. Qual é os valores que você tem compartilhado? Qual é os valores que você tem semeado? Então, tudo que nós olhamos e vemos que é gerado debaixo, está sujeito debaixo de leis e valores, eu começo a ver qual é a implicância também de eu não viver aquilo. Por quê? Quando você desafia a lei da gravidade, pular-se de um prédio, estar à beira de um precipício a ponto de cair, quando você desafia a lei da velocidade de um veículo, você tem consequência? Andar à beira de um prédio, de um arranha-céu, você tem consequência se você escorregar dali? Quando alguém vê você fazendo atos que arrisca a sua vida, como que as pessoas olham para você e como que as pessoas vão falar a seu respeito? Olha, aquilo ali é o cúmulo da loucura. Aquilo ali é uma pessoa ignorante, ele ignora a gravidade, ele ignora a queda que ele pode ter. É um princípio de loucura. É como as pessoas estão enxergando suas atitudes. Agora, olhando para leis morais. Vamos falar, leis morais. Quando você falha nas leis morais. Como assim leis morais, pastor? Tudo que é moral. Tudo que você, quando você falha adulterando, quando você falha roubando, quando você falha usando roupas que levam à sensualidade, lascívia, quando você falha no exagero, quando você falha com consumindo as pornografia que hoje está aí, sabe, destruindo família, quando você falha não vencendo as tuas dicções, os teus vícios, caindo em masturbação, caindo em uso de drogas, você não está infligindo as leis morais? Você está infligindo leis. Ainda que a sociedade crie um sistema de comunicação, porque ó, veja a cultura agora conflitando com a cosmovisão. A sociedade quer criar um sistema de comunicação tentando mostrar que o relacionamento homoafetivo entre dois sexos iguais é normal. A traição se tornou normal desde que o parceiro saiba, e aquilo se tornou normal, que agora é chamado de amante. Onde já se viu aquela pessoa que está destruindo um lar, que está destruindo uma família, que está destruindo uma cultura em si, está destruindo crenças, está gerando crenças limitantes em crianças,
ser chamado de amante. Então, o que que o mundo, o sistema mundo, a cosmovisão mundana, ela cria dentro do contexto família, que é normal, que é o normal, o amor é normal, entendeu? Vou falar uma coisa para vocês, olhando a cultura do Japão, que vem de uma época onde tinha-se as mulheres não eram tratadas como prostituta, mas como as geishas, aquelas mulheres que eram saciadoras dos reis, sexualmente falando. No Japão, eu vi uma entrevista com mulheres que perguntaram: olha, você aceita traição? Vejam bem. E elas diziam assim: olha, se o meu esposo trair-me com uma prostituta, né, uma profissional do sexo, normal. Agora, se ele sair com uma mulher normal, ou normal, digo assim, que não seja uma mulher que vive da prostituição, aí ele está me traindo. Olha a visão, olha a cosmovisão cultural daquilo ali. Para a mulher, então, ela não está pondo em pauta a ofensa ao Criador, a ofensa ao sistema moral que ela tem como ser humano diante de Deus. Não tem o princípio. Então, o princípio conflita com a cultura. Para ela, para a mulher no Japão, se o marido tiver relação sexual com uma profissional do sexo, pagando, que ele vá se aliviar com aquela mulher. Ela não está se preocupando. Agora, quando um homem procura outra mulher que não seja essa mulher que vive daquilo, ele está traindo. Veja bem como que é uma cosmovisão maligna. Por quê? Porque conflita, gera algo tão sutil que possa, então, agradar aos dois. Então, quando nós perdemos os princípios, a cultura começa a tomar peso sobre aquele lugar, sobre aquele lar, entendeu? Quando vemos a sociedade dizendo que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, ainda que discorde das escrituras, ainda que as consequências moralmente são catastróficas, né? O nosso chamado como cristão se torna ainda mais relevante quando entendemos que o evangelho do reino tem uma cultura do reino. Presta atenção, o evangelho do reino tem uma cultura do reino. Você entende isso? Você é um cristão, você está vivendo para ser um embaixador. Então, estes princípios que nós queremos aqui trazer como despertar da consciência, esse princípio não é para somente alinhar nossa vida, mas sim para levarmos todos ao nosso redor a enxergar que o mundo está caminhando cada dia mais para um precipício de uma queda livre, imoral e de morte espiritual. Então, amados, nossa missão é a grande comissão, não só do ID, como tocar como cristão, mas como comissão cultural. É mudar a cultura do contexto onde nós vivemos, queridos. Peraí, vamos voltar aqui ainda. Então, quando começamos a entender e aplicar os princípios bíblicos, começamos a instalar a embaixada do reino. Quantos estão entendendo aí? Você está começando a instalar a embaixada do reino na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Por quê? Porque você tem uma lente de enxergar o mundo diferente. Olha aí, o meu amigo, você viu? Tá tão normal, sabe? O mundo tá tão mais leve para se viver, porque todo mundo está aceitando todo mundo está respeitando. Quer dizer, a aceitação do pecado hoje se tornou o quê? Assim, normal. O mundo se tornou melhor aceitando o pecado. Vocês têm noção do que nós estamos ouvindo ultimamente, como cristão? Então, essa nova matéria que está agora para começar o Princípios Bíblicos e os demais módulos que a nossa plataforma da Aljava vai oferecer, os cursos, para nós aprendermos mais fundo cada tema desse que nós estamos aqui propondo hoje. Entendeu? O conhecimento, olha só para você ver, o conhecimento, ele
Deixa eu colocar aqui para vocês o próximo slide, que é esse aqui. O conhecimento não muda o mundo. Presta atenção. O conhecimento não muda o mundo, porque o mundo está impregnado de conhecimento. Todo lugar que você vai tem uma frase, tem uma escrita, tem uma mensagem, e o mundo continua sendo um mundo, caminhando, às vezes, para promiscuosidade total. Como Jesus disse, desde a época de Noé, o mundo está caminhando desse jeito. Agora, o conhecimento, ele muda quem? Pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Tanto o mundo como os locais que elas estão sendo mudados. Então, os locais onde elas estão, elas mudam aquela cultura. E isso é relevante que eu estou falando. Você que está me ouvindo, o lugar onde você está é mudado pelo seu comportamento. Lembra do slide? Semeie um comportamento, um hábito, você muda o caráter, você muda o destino daquele lugar. Eu já trabalhei em locais que vivia debaixo de mentira, de enganação aos seus clientes. Quando eu trabalhava ali, eu implantava o princípio do reino, o princípio dos querer de Deus, e aquele ambiente começava a ser moldado. Eu não vou me moldar aquele lugar, eu vou moldar aquele lugar através dos princípios que há na minha vida. Estão entendendo, queridos? Então, os locais são impactados por você, não você. Nossa, eu cheguei, pastor, comecei a trabalhar ali, eu não aguento a pressão, é um povo tão sujeito a paganismo, a cultura deles são diferente. Opa! Você é embaixada do reino. Você chegou ali, você começa a estabelecer os princípios. Você não vai chegar ali também como religioso, como, sabe, uma pessoa que quer. Não, você vai mostrar o caminho. Você vai dar destino com o teu caráter, com a sua submissão aos princípios. Isto se torna o despertar da consciência. Sabe, quando você nega a Deus, presta atenção, isso é forte. Olha só o que nós estamos vivendo hoje. Pega a visão aqui, ó. Quando que o cristão nega a Deus? Quando que um cristão nega? Porque Jesus disse: aqueles que me negar diante dos homens, eu também não vos reconhecerei diante do Senhor. Alguém levantou a mãozinha aí. Libera o microfone e fala. Vocês têm liberdade, gente. Levantou a mãozinha, libera teu microfone e pode falar. Às vezes quer falar alguma coisa, dar um testemunho. Fique à vontade aí. Então, quando que negamos a Deus? Quando andamos cego nesse mundo, em relação às condições da humanidade. Quando eu me faço cego em lugares onde é para eu ser luz. Quando eu me faço cego diante de situação que está conflitando com os meus princípios. Eu nego a minha identidade. Quando eu estou num lugar, alguém, usado até às vezes pelo sofisma do inimigo, diz: olha, não é mesmo, fulano? Você não concorda com isso? E você não concorda. Mas para você falar, eu prefiro estar tranquilo, você fala, é mesmo. Mas você, naquele momento, você está negando todo o teu princípio, todos os seus valores da sua cultura cristã, da cultura do reino está sendo quebrado. Olha, então, fulano, você não concorda que a gente precisa. Não é mentira, né? Mas a gente não pode falar em tudo a verdade, né? Qual a sua postura? Não. Não existe uma meia mentira. Existe uma inteira verdade. Toda mentira é para ganhar vantagem. E os meus princípios e os meus princípios são que o pai da mentira se chama Satanás. E eu não sou filho do pai da mentira. Eu sou filho do dono da verdade. Você vai ter a oportunidade de pôr os teus valores, de mostrar os teus valores, de qual é a tua cultura. A pessoa vai falar, mas como você pensa assim? Você vai falar, porque eu não vivo do que o mundo quer levar a viver. Eu vivo do que os princípios que eu tenho me leva a viver. Então, nós estamos indo já para o término, aguenta aí, segura mais um pouquinho, que nós estamos indo agora para as últimas aqui. Veja bem, então negamos a Deus quando negamos os nossos princípios, né? Olha o próximo slide para vocês verem.
esse homem aí considerado como louco de língua para fora, irmãos. São grandes as ideias que informam a mente e acendem a imaginação, move os corações e modela a cultura. Tá? Essa frase está num dos livros que eu tenho usado para estar moldando o material, que é esse, é um livro extraordinário, tá? O Cristão na Cultura de Hoje, fenomenal. Essa frase está dentro desse livro. Dentro dos outros demais livros aqui também tem muito material. Então, são grandes ideias que informam a mente, que formam a mente. Romanos 12 diz para nós não nos conformar, não tomar a forma desse mundo, mas ser transformado pelo conhecimento que nós hoje estamos tendo, que é pela palavra de Deus, né? E acendem a imaginação e move o nosso coração. E todo o conhecimento e ideia vai modelar uma cultura. Se a partir de hoje você ter na tua casa um momento que você vai ter de oração com os teus filhos, à mesa, a leitura de um texto com a tua família, você vai moldar uma cultura. Os teus filhos vão levar isso para outra geração. Se a partir de hoje a tua mesa tiver um alimento saudável, tua família vai crescer diante desta cultura. Então, se a partir de hoje você começar a trazer os princípios como Yahvé ordenou o povo, lá, Moisés falar para o povo, ó, quando tiveres andando no caminho, fale da lei, quando fores deitar, fale da lei, coloque textos bíblicos em cima do umbral da porta, ate no teu braço, ate no teu pescoço, colares com a lei, para que vocês não tirem a lei, a palavra do teu caminho, para que elas seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. A palavra, os princípios que regia todo o fundamento de conduta do povo judeu. Então, qual cultura que nós estamos construindo? Tem um livro que chama Ideias Têm Consequências. Então, olhando para essa imagem desse slide, são as grandes ideias que informam a mente. O mundo está em cada momento ter lançado mais vídeos, os streams estão cheios, sabe? Os vídeos, as lives. E quais ideias estão acendendo a tua imaginação? Quais ideias e quais princípios que estão movendo teu coração? Então você tem que ter uma mente com convicções formadas, queridos. Sabe? A cultura, então guarde isso, a cultura, ela pode sofrer várias fragmentações. Como falamos aí, pode vir outra pessoa trazer outros fundamentos culturais. Pode sofrer o helenismo, pode sofrer o império ser tomado, mas quando um homem e uma mulher, veja bem, quando o povo foi levado em cativeiro, estabeleceu-se a sinagoga. Por quê? Para o povo não perder os princípios da lei de Deus. Pode sofrer tudo que for, a cultura pode mudar. Costumes até dentro de igrejas mudam. Mudam costumes, usos e costumes mudam. Porém, a mentalidade do povo pode mudar. As línguas podem mudar. Mas a palavra do Senhor permanece imutável e é eterna. Ela não muda. A Bíblia não foi dada, amados. Tem uma frase do Moody que diz assim, ó, até esqueci de colocar como slide, não tem como slide. Então a Bíblia, a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. A Bíblia não foi entregue para nós, os livros, para aumentar só nosso conhecimento. Não adianta termos conhecimento e não impactarmos onde estamos, e não mudarmos o lugar, o território, a geografia de onde estamos, irmãos. Então, esta live, este momento que eu chamo você a nós, integrarmos ali dentro do curso do Aljava. Na próxima live, eu quero estar convidando você que está assistindo para convidar mais pessoas para nós dar continuidade. Falamos sobre cosmovisão cultural. Tem muita coisa para compartilhar com vocês. Tem muita coisa para nós aprendermos, tá? Logo mais eu vou aí lançar
mais uma data para nós voltarmos a fazer essa live totalmente gratuita. E você que quer aprender mais, você que quer ampliar o teu nível de conhecimento, vamos estar sendo inserido aí no grupo do Aljava, se você ainda não foi, que vai ser assim online, todo domingo nós vamos ter um encontro às 9 da manhã para aprender. Você vai ter como baixar a tua apostila. Eu agora com essa ferramenta online, eu vou disponibilizar muitas das vezes vídeo aqui, nós vamos assistir vídeo junto, vamos compartilhar de PowerPoint junto, e vamos crescer e vamos criar, não, vamos estabelecer a cultura do reino, amém? Vamos buscar estabelecer aí a cultura do reino e vamos despertar a consciência. Nós temos que levar as pessoas a despertar, ter um despertar da consciência e não ser alienado, né? Não ser levado como bodes, mas sermos guiados como ovelha, tá? A cultura do reino não tem compromisso com a cultura dessa terra. A cultura do reino tem que conflitar com a cultura dessa terra. Amém, queridos? Volto a dizer, nem toda cultura é ruim. Ah, mas então a cultura lá do tomar chimarrão tá pecando. Não, eu tomo meu tererê e é muito bom, né? Eu quero migrar para o chimarrão também. Então tem cultura que é maravilhosa, que é gostosa, desde que ela não conflite com os teus princípios bíblicos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Alguém quer dizer algo aí? Como foi até agora? Pode falar, querido Felipe, amado filho, pode falar. Pastor, tá me Oi, ouvindo? querido. Estou ouvindo perfeitamente. Ô, pastor, que bom ver vocês novamente. Quero agradecer primeiramente pela oportunidade de estar participando dessa live aí. É uma Amém. benção. Queria falar um pouco, pastor, sobre a cultura, que o pastor falou um pouco da cultura do Antigo Testamento, o povo hebreu que estavam cativos lá na Babilônia. Eles também criaram uma cultura lá na terra do Egito, quando Moisés foi ao monte buscar as pedras da lei, Olha aí, é verdade. eles ficaram presos lá naquela cultura, eles ficaram pensando que Moisés tinha morrido, eles queriam um Deus, levantaram até um bezerro de ouro com aquela doutrina lá dos deuses do Egito, Sim. mas também olhando para o Novo Testamento, os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, antes de ele ser encoberto pela nuvem, ele falou aos discípulos, e vocês sereis e vocês recebereis o poder do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e por toda a terra. Mas só que eles se prenderam tanto naquela cultura do judaísmo que eles não levaram o evangelho fora de Jerusalém, fora. Deus se recebeu umas orações de um estrangeiro chamado Cornélio. E na cultura deles, a salvação era somente para eles. Deus teve que apresentar um lençol do céu com animais impuros para que ele pudesse levar a salvação, a palavra da salvação aos os estrangeiros. Então, eles se prenderam tanto nessa cultura do judaísmo que eles ficaram só por ali, por Jerusalém. Até que Deus também teve que levantar uma outra pessoa, chamado Paulo, para quê? Para levar esse evangelho, propagar o nome de Jesus aos gentios. Então, a gente vê isso no Novo Testamento também, com os 11 discípulos. Eles ficaram presos nessa cultura, nesse judaísmo. Lá em Romanos 12:2, que o pastor leu também, diz assim, que a gente não seja conformado com as cultura desse mundo. O que é conformado? A gente tomar a forma desse mundo. Para quê? Para que nós possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E se nós tomar a forma desse mundo, a gente não vai experimentar a boa, perfeita e a vontade do Senhor. Sim, isso é Amém? verdade. Concordo também plenamente, querido. Obrigado pelo adendo aí dessas informações, é muito importante, meu filho.
Muito Amém, importante. pastor. Obrigado, pastor. Parabéns para estar alinhado o pensamento aí, que nós possamos aí plantar e difundir a cultura do reino. Alguém mais levantou a mão, queridos? Tinham levantado a mão aí, o Mauri. Às vezes vocês clicam sem querer, né, queridos? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer dar aí um comentário sobre a aula? Depois quiser deixar aí no chat aí seu comentário. E o David, pode falar, filhão. Bom dia, pastor, tudo bem? Dia, querido, tudo na bênção. Eu gostaria imensamente de estar parabenizando, né, Obrigado. pelos valorosos conhecimentos. E essa live é a materialização, né, de um sonho compartilhado, né? Sim. E aquela frase, né, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, né? Um sonho compartilhado, ele se torna realidade, né? E hoje a gente está vendo a materialização dessa realidade, né? Que é o quê? Que é levar o conhecimento sem fronteiras, né? E despertando a consciência do maior número de pessoas, honrando e glorificando o nome de Deus, né? Para todos através da tecnologia. E agradecer também o Augusto. Sim. E que Deus continue te abençoando e adorei hoje a live. Parabéns, viu? Obrigado, queridos. Somos nós, querido. Somos nós, o filhão. Eu que louvo a Deus pela sua vida e pela vida do Augusto aí, que muitas das vezes até eu, né, você chegava, não, pastor, você precisa. Quando nós temos pessoas que nos apoiam, que nos valoriza e nos potencializa e empodera com palavras, como você e o Augusto, acontece, tá? Eu agradeço demais. Vocês não sabem a importância que vocês têm para que essa escola e essa live vai alcançar realmente, vai atravessar fronteiras, entendeu? Obrigado mesmo, viu? E é só o começo, viu, David? Tamo junto, meu filho. Em nome de Jesus. A Carlinha levantou a mão, abaixou. A mão, quer falar alguma coisa? Alguém mais? Quiser falar alguma coisa para nós, já está indo para a oração do término. Tá? Lembrando, então, queridos, logo mais nós vamos estar aí divulgando. Você que vai aí estar sendo inserido como aluno da plataforma, divulgando aí a plataforma Resultados 360, onde será ali colocado materiais. Então, vamos a todo vapor viver, então, essa aljava on-life. On-life é vida conectada. Qual é a cosmovisão disso? Eu quero e busco no Senhor que agora, daqui por diante, junto com a equipe que nós temos aí, junto com a equipe do Resultados 360, com a equipe toda que está dando respaldo, David, Augusto, todos que estão junto comigo, que nós possamos produzir conteúdo para que você fique conectado com Deus 360 vezes mais rotativamente sua vida, todo dia conectado com Deus. Então, vamos produzir conteúdo, ainda que seja curto, e vamos colocar ali no grupo, vamos colocar na plataforma, fazer lives esporádicas, chamar vocês para o compromisso de crescimento aí, porque quando você expande a tua mente, você tem o despertar da consciência, quando você desperta a sua consciência, você desperta uma nação. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, em nome de Jesus. Se você ainda não participa do grupo, depois do WhatsApp, esteja ali sendo inserido, procure-nos aí, chame aí no particular, fique de fora não, para você ter mais informações aí sobre a escola. Logo mais eu vou estar divulgando aí também nosso canal no YouTube, eu vou estar desenvolvendo essa semana, já falei com o Augusto hoje de manhã, e vão desenvolver o canal para também ter acesso do YouTube. Está lá na sua casa, quer acessar o YouTube lá, vamos acessar, vamos assistir lá conteúdos da nossa escola pelo YouTube. Vamos viver aí, então, on-life. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde, que faça o Senhor resplandecer sobre ti, te dê a paz, e o nome de Yahvé seja sobre ti, tua casa e tua família, assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus, Deus abençoe.